Bom dia, irmãs, como estão? Eu saúdo cada uma de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Miriam Anita e eu estou aqui para dizer para vocês o que eu entendi de um texto que eu vou ler do Manancial. E o Manancial é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. E todas as manhãs a gente está aqui reunida. E vamos fazer isso hoje também, tá bom? Vamos iniciar orando? Amado e glorioso Deus, nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos juntos, de termos vida, saúde e de estarmos aqui. Que tu possa, Senhor, acrescentar às nossas mentes e aos nossos corações o ensino que tu tens preparado para nós nessa manhã. Perdoa os nossos pecados, é o que te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãs, então o manancial de hoje vai falar sobre o exercendo o perdão em família. E o texto que o pastor Cláudio Souza escolheu é Gênesis 45, de 1 a 9. E diz assim: essa altura José já não podia mais conter-se diante de todos que ali estavam e gritou: façam-a sair todos. Assim, ninguém mais estava presente quando José se revelou aos seus irmãos. E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram, e a notícia chegou ao palácio do faraó. Então disse José a seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo? Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiam responder-lhe. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam no Egito. Agora não se afligem, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou diante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá nem cultivo e nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes prestar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro de Faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Voltem depressa a meu pai e digam-lhe assim: assim diz o seu filho José: Deus me fez senhor de todo o Egito. Vem para cá, não te demores. Amém? É linda essa passagem, né, irmãs? Bom, então, o nosso texto fala sobre exercendo o perdão em família. E só para não perder o hábito e contextualizar usando uma metáfora, porque eu gosto de contar histórias para que a gente possa fixar a história principal, né, a mensagem principal. Eu vou contar a história para vocês de Fabrício e Beatriz. Eles tinham uma avó maravilhosa e ela morava num sítio. E a avó criava muitos bichinhos, cachorros, gatos, patos, galinhas. Ela tinha um monte de criação, cuidava de plantas, enfim. E era para ela um privilégio receber os netos lá. Um dia, Fabrício e Beatriz foram passar as férias na casa da vovó. E lá ele ganhou um estilingue. Sabe estilingue? Nossa, ele achou aquilo o máximo. Mas ele é um menino urbano, ele não sabia usar o estilingue, ele tentava acertar nas coisas, não acertava em nada, era muito ruim a pontaria dele. E tudo ele tentava acertar. E a vovó tinha um pato predileto, que ela gostava mais que todos os outros patos. E um dia, Fabrício viu o pato passando e resolveu dar uma estilingada no pato. E sabem o que aconteceu? Ele acertou o pato. Milagrosamente, ele acertou o pato. E o pato morreu. E quem estava olhando o que aconteceu? Beatriz. E Fabrício ficou tão chateado e tão envergonhado e tão sem saber o que fazer, o que ele fez? Escondeu o corpo do pato. Escondeu para que a avó dele não visse. E voltaram para casa e foram lá para a casa da avó. E a avó serviu o jantar. E
E aí ela disse, Beatriz, venha me ajudar a lavar os pratos após o jantar. E a Beatriz falou, olha, vovó, Fabrício falou que queria fazer isso hoje. Quando o Fabrício ia abrir a boca, ela disse, lembra do pato. E o Fabrício foi lá e ajudou a vovó com a louça e o jantar. No dia seguinte, o filho da vovó falou, crianças, vamos pescar. E a vovó disse assim, antes de vocês saírem para pescar, eu gostaria que Beatriz me ajudasse para arrumar a cama, a minha cama, a cama de vocês. E a Beatriz falou, ah, vovó, eu queria muito ajudá-la, mas o Fabrício falou que preferia ele mesmo ajudar a senhora a arrumar as camas. E ele olhou para a cara de Beatriz e ela disse, lembra do pato? E ele foi arrumar a cama. Mais tarde, quando a vovó não achava os chinelos dela, ela falou, Beatriz, você pode procurar os meus chinelos? E ela disse, Fabrício quer procurar os chinelos para a vovó. Né, Fabrício? Lembra do pato. E o menino foi e procurou os chinelos da vovó. E assim foi, passando-se vários dias e várias semanas. E Beatriz não fazia mais nada. Ela só escravizava Fabrício. E tudo que eles tentavam negar fazer, ela lembrava a ele sobre o pato. Então a frase era, lembra do pato? E ele ia fazer. Um dia já cansado daquela situação, Fabrício resolveu conversar com a avó. Falou, vovó, eu tenho uma coisa para lhe confessar. O pato que a vovó ama, o pato predileto que a vovó está procurando, porque já faz quase 2 semanas que a vovó não acha. Então, eu, sem querer, matei o pato com estilingue. E a avó disse, eu sei. Eu estava na janela quando isso aconteceu. Eu vi você matar o meu pato predileto com estilingue. E no mesmo instante eu o perdoei, porque eu vi que foi sem querer. Aí eu, vovó, e a senhora não me disse nada? Ela disse, não. Eu queria ver até que ponto o perdão familiar, a falta do perdão familiar ia fazer com que você fosse escravizado pela Beatriz. Então essa história nos remete ao fato de que muitas vezes nós também não pedimos perdão, não conseguimos o perdão, não liberamos perdão e somos escravizados pelo pecado. E Deus lá da janela fica olhando, porque ele já viu, ele viu todas as coisas que nós fizemos. Ele sabe da necessidade do perdão, principalmente o perdão em família. Ele sabe disso. Mas enquanto nós não nos achegarmos a Deus e não confessarmos, a gente vai estar sempre sendo lembrado pelo diabo do pato. Lembra do pato. Então, amadas, é apenas uma historinha, uma metáfora, para que nós possamos nos lembrar que nós não precisamos ser escravizados por nada que nós tenhamos feito em família, por nada que a gente pense que seja incorrigível. O que nós precisamos é pedir ao Senhor perdão e pedir à pessoa que nos ofendemos perdão e se necessário formos, liberarmos perdão também para seguirmos em frente, para mantermos a nossa conexão com Deus. Amém? Bom, o versículo hoje que o pastor Cláudio Souza escolheu foi o versículo 4. E ele diz, cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes, eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Então, o encontro de José com os irmãos levou aproximadamente 22 anos para acontecer. Muito tempo, né, gente? Mas durante esse tempo, ele ficou privado de ver a família devido à traição que lhe foi imposta pelos próprios irmãos. Os próprios irmãos, por inveja, traíram José e ele ficou sem ver o pai, a mãe, as pessoas que ele amava da sua família. Então, o capítulo que serve de base nos mostra um exemplo de liberação de perdão. José soube perdoar, né? Então, houve liberação no seio daquela família.
evitando-se assim guardar rancor e nutrir mágoa íntima no coração. Porque quando a gente nutre amargura, a gente se torna uma pessoa de difícil convivência. Porque tudo a gente acha que o outro fez de propósito. Porque tudo a gente acha que as pessoas estão querendo nos prejudicar. Porque tudo a gente acha que a gente é vítima. Se a gente não libera perdão, há um sofrimento terrível todo o tempo. Então, segundo os especialistas, as duas maiores causas de estresse, de sofrimento emocional, são a incapacidade de perdoar e o fracasso para receber perdão. Então, o perdão é fundamental, tanto saber perdoar quanto saber pedir perdão. Então, saúde emocional, portanto, já é um bom motivo para dar e receber perdão. Se não houvesse outro motivo, se não houvesse a questão divina, que é um mandamento para que nós perdoemos as pessoas, este já seria um bom motivo, que é a saúde emocional. Então, o texto afirma que José chorou e se deu a conhecer aos seus irmãos, lá no versículo 3. Nesse momento, ele usou a língua mais incrível possível, que não era a língua hebreia, não era o egípcio, não era o grego. Ele usou a língua do amor, a linguagem do amor, a linguagem que as pessoas podem entender. Porque a linguagem do amor é a mesma linguagem do perdão. Porque quando Deus diz que nos amou primeiro, é porque Ele já tinha em seu coração nos perdoar. Então, quando a linguagem do perdão ela é utilizada, a paz reina no nosso lar e a alegria na família volta. Porque quando a gente tem alguma coisa contra alguma pessoa na família, é tão triste, não é? Então, quem foi picado por uma abelha sabe que a sua ferroada provoca muita dor. Mas não é só a vítima que sofre, pois em alguns casos, a própria abelha, ao injetar o ferrão, ela também morre. Então, quando a gente ofende, não é somente ao outro que está sendo ofendido que é ferida. Assim como quando a gente perdoa, não é apenas o outro que é curado. Quando a gente libera perdão, a gente também é curado. Então, assim, como diz o ditado, a dose é que faz diferença. Então, no veneno ou no remédio, o que faz a diferença é a dose. Então, às vezes, a gente não libera perdão e acaba sendo envenenado por isso. Então, quando a gente não libera perdão, é como se a gente tomasse o veneno e quisesse que o outro morresse. Então, assim, o nosso manancial de hoje termina assim: olhe de frente para essa área tão problemática e permita que o milagre do perdão aconteça em sua família. Eu não sei por que deste tema hoje, eu não sei porque especificamente as irmãs estão ouvindo isso, mas Deus sabe de todas essas coisas. Então presta atenção, é um recado do Senhor. Se você tem algum motivo para pedir perdão ou para perdoar, não perca tempo, a hora é agora, ok? Bom, eu termino aqui dizendo para você que não conhece a Jesus que não há vida melhor do que se entregar ao Senhor. E para as minhas irmãs amadas, com quem a gente conversa todas as manhãs, eu me despeço dizendo a palavra de ordem. Saudades.